nós vamos começar a transformar nossa simples latinha de milho numa peça decorativa para sua casa. Para fazer essa peça, nós vamos precisar da latinha de milho. Ela é uma latinha grande de 3 quilos, um pincel número 20, pelo macio, a referência dele é 141. Um pincel redondo, referência 225, essa daqui é da Ceramic. Uma escova de dentes, um martelo, um pedaço de madeira, uma lixa d'água 220. Se você não tiver a lixa, pode usar um bombril, uma tesoura, um rolinho de espuma. Se não tiver um rolinho, pode ser um pedaço de espuma. Primer, cola branca, cola Cascorez de rótulo azul. Tinta látex branca. Eu vou usar o corante, que eu posso comprar ele em supermercado ou casa de tintas. Essa aqui é a tinta acrílica fosca, o verniz acrílico, mas eu posso também usar esse verniz que eu compro em papelaria, papel para decopagem, um potinho com água para lavar os pincéis, alguns pedaços de tecido de algodão. Eu vou usar também um prego. E como ela foi aberta de qualquer jeito, eu vou pegar um martelo para poder sumir com essa parte aqui que pode machucar, ela tá bem visível mesmo. Agora eu vou fazer um furo no meio com prego. Agora eu vou usar a lixa d'água 220 para dar uma leve lixada, porque a tinta dessa latinha ela é bem brilhante. Então, se eu der uma leve lixadinha, eu vou dar uma fosqueada para aderir melhor o primer. Se não tiver a lixa, pode ser o bombril. Essa lixada é uma lixada de leve, não é para tirar a tinta da lata. É só para dar uma fosqueadinha na lata, porque ela já vem com um brilho. Então, quando a peça está mais fosca, ela adere melhor o primer, que aí não tem perigo de sair essa tinta depois. Eu vou limpar essa peça, tirar a poeira. E se fosse, no caso, com o bombril, eu também poderia fazer isso, ó. Como se eu estivesse lixando, eu vou passando o bombril. Eu vou pegar um recipiente qualquer e colocar o primer. O primer, ele não precisa nem diluir, ele já vem prontinho. Esse primer, ele parece uma tinta. Eu vou começar a passar ele pelo fundo da lata. Eu vou passar em toda a peça. Ele não vai cobrir totalmente o que tem por baixo, não, porque ele é mais para fazer com que a tinta que eu vou passar por cima, para aderir melhor. Aqui na minha cidade é bastante quente, então a secagem dele é até rápida, mas se for num local que é mais fresco, ou então o dia que tiver chuvoso, é melhor deixar secar bastante, tipo umas 2 horas, por aí. Agora, como o meu papel para decopagem ele é um verde bem clarinho, tipo um verde água, eu vou tentar fazer uma cor que aproxima desse papel. Então, eu peguei a tinta látex branca, que eu comprei lá na lata, né, de lata. Ela vem bem espessa, ó.
Então, eu vou diluir essa tinta um pouquinho com água filtrada. Por que a água filtrada? Porque se sobrar um pouquinho dessa tinta e eu guardar ela para outro trabalho, o cheiro dela vai mudar e pode criar alguns bichinhos aqui dentro. Então, eu pus um pouquinho de água, não tem uma medida. Essa medida, na verdade, é no olho mesmo. Eu vou misturando. Ela também não pode ficar muito rala. Parece uma massa de panqueca, que é bem mais fina. Agora, eu vou usar o verde, corante verde, e um pouquinho do corante azul, para ver se eu consigo fazer essa cor. Aí eu coloco o corante, misturo. Eu quero mais ou menos essa cor, um verde bem clarinho. Eu vou pôr só um pouquinho do azul, mas bem pouquinho, uma gotinha só talvez. Feito a tinta, eu vou colocar num recipiente. Pode ser uma bandejinha. O bom seria usar, se puder e tiver, uma bandeja de rolinho, porque aqui você passa a tinta e tira o excesso aqui para a tinta não ficar pingando. Mas se não tiver, você pode usar um pratinho e na borda desse pratinho você também pode fazer isso aqui, ó, passar o rolinho. Então vamos começar pelo fundo da lata. Se não tiver o rolinho, eu vou pegar um pedaço de espuma e vou colocar na tinta, olha, que vai fazer o mesmo efeito, até mais, dá até mais uma texturinha. Em tapeçaria eles jogam esses pedacinhos às vezes fora. Tá, ele dá o mesmo efeito praticamente. Agora eu vou esperar secar essa primeira demão e para passar a outra demão. Então, a nossa primeira demão já secou, demorou uns 10 minutos para secar, porque hoje o dia está bem ensolarado, está quente aqui. E eu vou passar a minha segunda demão. Então, eu terminei de passar a minha segunda demão e vou deixar essa latinha secando. Eu não sei se vocês repararam, mas eu não estou pintando por dentro, porque eu vou colocar um arranjo aqui artificial. A nossa segunda demão já secou. E olhando aqui, já deu uma cobertura boa a tinta, não precisa passar a terceira demão. Agora, se você vê que não ficou, dependendo da cor que você escolheu, que às vezes não é um verde, é uma cor mais clara, um branco, um bege, às vezes demora mais a cobrir. Quanto mais escura a tinta, às vezes cobre melhor. Então, nós vamos recortar o nosso papel para decopagem. Eu tenho aqui círculo, quadrado, retangular, tem vários tamanhos aqui. Eu vou escolher um círculo, que é um círculo, e vou também fazer uma borda com essas florzinhas aqui. Vou colocar essa cola numa vasilhinha. Como ela é muito espessa, eu vou pôr um pouquinho de água filtrada e vou misturar. Então, vou ensinar um macete aqui que não precisa deixar o papel recortadinho.
eu vou pregar e depois eu vou ensinar como que faz. Então, para fazer isso, eu vou passar cola nessa borda. Como essa lata é muito onduladinha, eu quero só essa borda aqui. Eu passo cola aqui, né, na lata, e também passo cola no papel. Eu descobri, se eu passar cola na lata e passar no papel, fica mais fácil até de eu mudar esse papel de lugar, que aí ele não seca rápido a cola. Eu tenho cola dos dois lados, na lata e no papel. Então, vou começar a colar aqui. Aí eu posso deslizar esse papel. Se não tivesse cola por baixo, eu não conseguiria fazer isso aqui, não. Vou pegar um paninho de algodão, e vou passando para tirar as rugas do papel. Para colocar o papel aqui em cima, eu tenho que marcar o círculo. Então, eu vou pegar um lápis e marcar esse círculo. Vou pespontar, fazer uns pontinhos aqui, para mim fazer essa marcação. Então, se eu marquei agora, eu posso passar a cola. E agora eu vou passar a cola no papel. Eu começo sempre colando, mas eu vou do centro para as laterais, para as bordas, eu vou passando o paninho. Porque a latinha é toda ondulada, então eu tenho que fazer esse papel colar dentro dessas ondulações aqui. Então, eu deixei essa borda, né? Ela passou aqui a latinha. Eu queria uma borda bem pequenininha, bem estreitinha, só mesmo um detalhe aqui na latinha. Então, a lixa que eu usei para lixar a latinha no início, eu vou usar para tirar essa borda aqui. Às vezes, quando você vai fazer isso na tesoura, pode sair torto. Agora, com isso aqui, não tem como sair torto, vai sair retinho. Isso pode fazer com tecido, não precisa ser só o papel de decopagem, pode fazer com tecido também. Esse papel que eu tirei aqui, eu não vou desperdiçar ele, eu vou usar ele em cima. Então, aqui eu coloquei cola por baixo e cola no papel, para poder fazer a decopagem. Porque antes, quando eu ia fazer, várias vezes eu perdia o papel, porque a hora que eu ia colar, ele grudava na peça e eu não conseguia tirar mais, eu não podia, se eu tinha colado às vezes no lugar errado, eu não conseguia mover esse papel. Então, eu descobri que passando cola na peça, na superfície, e passando cola no papel, eu consigo mover. Se eu colar um pouquinho errado, eu consigo ainda puxar esse papel, né? Porque a cola ainda não está seca, né? E eu puxo o papel e faço dessa maneira. E aqui, às vezes, para recortar com a tesoura ou recortar com estilete, se eu estivesse fazendo numa borda assim, às vezes ficava torto. Então, fazendo desse jeito, deixando o papel passar um pouquinho e pregando com cola, eu deixo secar e depois lixo, aí o trabalho fica bem certinho, bem retinho. E são 2 macetes que eu fui aprendendo assim,
depois que eu perdi alguns materiais, quebrando a cabeça mesmo. Agora, eu vou fazer uma tinta mais escura um pouquinho. Eu vou usar a mesma tinta que eu pintei a latinha, só que eu vou escurecer ela um pouquinho. Eu vou pôr mais um pouquinho de verde, deixar ela um tom mais escuro. Então eu vou fazer agora um sombreado em volta dessa decopagem e da borda também. Então eu vou molhar o pincel, tirar o excesso de água no paninho e eu vou pegar essa tinta só na pontinha desse pincel e vou passar aqui. Esse sombreado é só para dar um acabamento melhor, para não ficar parecendo que é tanto uma decopagem, que quando você mistura uma técnica junto com a decopagem, tem gente que acha que, dependendo da decopagem, tem gente que acha que é até uma pintura mesmo. Então, essa opção eu dei para quem não tem esse pincel chanfrado. Ele é cortado na diagonal. Então, vou fazer com ele. Quem tiver esse pincel, eu molho, tiro o excesso no paninho, passo a pontinha dele. E vem fazendo aqui um sombreadinho. Eu gosto de mostrar outras opções, porque às vezes a pessoa não encontra na cidade dela, não tem tanta coisa, igual na minha antigamente não tinha. Então, eu sempre mostro outras opções que você pode fazer a mesma técnica. É a dificuldade de encontrar certos materiais. Então, por essas dificuldades que eu já passei, eu comecei a fazer com o que eu tinha em mãos. Porque às vezes você deixa de fazer uma peça porque não encontra o material certo. Até mesmo se você olhar numa revista, uma técnica, lá vai pedir aquele material, lá não vai... às vezes você vai deixar de fazer isso porque não encontrou, mas aí com essas outras opções você pode estar fazendo. Então aqui eu fiz o sombreado na borda, nas duas bordas, e fiz o sombreado aqui em volta e na tampinha da lata. Agora eu vou fazer só um arabesco aqui dos dois lados. Eu vou fazer tipo um C. Como se fosse um C. Ó. Fiz um C no meio. E aqui um meio C, né? Então, do outro lado, eu vou usar o pincel redondo, tirar um pouco o excesso da tinta e vou passar por cima. Quando eu fizer, eu não vou conseguir fazer ele todo de uma vez, então eu faço metade e cruzo a outra metade. É fácil de fazer. E aqui, só assim.
Aqui por dentro também eu fiz meio C. Como se fosse meio C. Só para dar um toque. E agora com o cabo do pincel, eu vou molhar aqui na tinta e fazer só um detalhezinho, umas bolinhas. E na tampa eu vou escrever bem-vindos. Para quem quiser, pode escrever aqui na tampa. Eu vou escrever o bem-vindos com a tinta marrom, que eu acho que vai destacar mais um pouquinho. Com esse pincel redondo mesmo, eu vou escrever. Então, agora nós vamos fazer o chapiscadinho, que eu vou fazer com essa escova de dentes, mas que no mercado já tem essa brochinha aqui, ó, esse pincelzinho que eles falam de brochinha. Se você não achar esse pincelzinho, essa brochinha, então vai fazer o mesmo efeito com uma escova de dentes usada, nem precisa ser nova. Eu prefiro até a escova de dentes, que ela é até mais fácil de manusear. Então, eu vou molhar essa escova aqui na tinta, tirar um pouco o excesso e vou fazer assim com o dedo da escovinha, que vai dar esse chapiscadinho que dá um ar meio envelhecido na pintura também. Se eu deixar ela só nessa pintura, ela vai empoeirar, ela vai sujar e não vai ter como limpar. Então o verniz é para justamente eu poder limpar essa latinha depois, passar até um pano úmido nela. E o verniz que eu vou usar vai ser o verniz acrílico. Ele é transparente, o verniz acrílico é leitoso, é transparente. E também existe, que eu falei no início, o verniz spray fosco, o verniz spray brilhante. Começo a passar pelo fundo da lata. Ele fica desse jeito, mas quando seca, ele some aqui, ele fica transparente. Quando você está passando, às vezes fica esbranquiçado. Então, passa nessa direção. Como é a base de água, a secagem é rápida. Eu costumo passar uma demão, tem gente que gosta de passar 2 demãos. Se ele ficar um pouco manchado, às vezes ele pode manchar um pouquinho, você pode passar 2 demãos, que aí ele fica perfeito. Deixa secar. E, se quiser, pode passar outra demão. Tem que tomar cuidado para passar ele em todos os lugares. Como ele é transparente, às vezes a gente deixa de passar em algum lugar.